Olá, pessoal. Ótima noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Nessa noite estou recebendo mais um convidado para nós falarmos sobre ansiedade. Tragam também, por favor, as suas perguntas. Estou à disposição para ajudar você no que você precisar. Deixem já seus comentários, suas perguntas. Se vocês acreditam que outras pessoas precisam ser ajudadas, compartilhem essa live, por favor. Boa noite a todos. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Michele, Camila. Todos bem-vindos. Fiquem à vontade, tá? Então, estamos aqui, tragam as suas dificuldades, as suas demandas do dia a dia, o que vocês precisarem aí para ajudar vocês no dia a dia, por favor, fiquem à vontade. Daqui a pouco já está chegando o meu convidado, Tiago, o professor Tiago Cândido. Vai ser um prazer ajudar vocês. Ok? Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado pela presença de todos. Aqui está o Tiago. Chamá-lo aqui. Já estou convidando. Olá, Tiago, seja bem-vindo, estou te chamando aqui. Olá, professor. Tudo bem? Dá para me ouvir direitinho? Estou te ouvindo muito bem. Você me chama de professor, na verdade, você também é professor, então fala professor daqui, fala professor de lá. É costume. Não tem problema, é um prazer. Tiago, que bom ter você por aqui. Então, para o pessoal que está chegando, tá? Eu queria te perguntar o seguinte, a gente sabe então que você é o Tiago Cândido, que você é professor. Da onde que você fala hoje? Eu falo da cidade de São Paulo, bairro Capão Redondo. Ok. São Paulo, Capão Redondo, tá? Então, pode Zona falar. Sul. Zona Sul. Eu acho que ainda não conheço essa parte, mas quem sabe mais cedo ou mais tarde vamos conhecer, né? Maravilha. Ok. Outra coisa importante, eu queria te perguntar o seguinte, da onde que você me conheceu? Como é que nós nos conhecemos? Para o pessoal entender um pouco sobre como é que nós chegamos até aqui. Eu conheci você quando eu estava procurando conhecimento sobre PNL, né? Eu estava numa fase muito difícil da minha vida e eu estava psicologicamente bem debilitado. E aí eu estava querendo achar conhecimento sobre PNL. Aí aparecia muito no YouTube alguns coaches e tinha eu não vou fazer propaganda dele, mas tinha um rapaz que ele tinha umas frases muito fortes, só que eu achava ele muito agressivo. Eu ia falar, não serve para mim. E aí eu fui na Udemy, e aí eu comecei a pesquisar por conhecimentos de hipnose, hipnoterapia, Ok. e aí apareceu de PNL, e aí apareceu o seu curso, né, um curso de 20 horas. Eu acho que aquele curso tinha mais de 20 horas, viu? Porque os cursos da Udemy geralmente era umas 2 horas, 5, aquele lá deu, né, bastante ferramenta, bastante recurso. Eu não consegui vencer em um dia, 2, eu demorei um tempinho, tive que parcelar para assistir. E assim, depois eu busquei contato contigo, né, te mandei uma mensagem, e aí eu entrei para a turma de mentoria, para o Neuroperformance, e depois eu entrei para o Super Coach, né? E pretendo continuar na equipe aí para sempre, né? Se Que puder. bom, mas é um prazer, você já faz parte da equipe aí, é um prazer. E deixa eu te perguntar assim, para quem está nos assistindo hoje, você vem do contexto dos professores, você é um professor, você hoje trabalha também em escolas, além de estar fazendo mentoria conosco, né, e aprendendo, e aplicando, e né, se desenvolvendo, você também é um professor. E eu queria te perguntar assim, como é que é o contexto profissional dos professores hoje? Porque hoje, muitas pessoas que estão nos vendo e que ainda vão ver depois, nós vamos falar aqui principalmente sobre ansiedade, sobre como é essas dificuldades que os professores experienciam. Então, é um ambiente muito desafiador, né? Então, o professor ele tem que ter bastante recurso, inteligência emocional, recurso cognitivo para conseguir se motivar, porque tem muitas circunstâncias, tem circunstâncias adversas e muitas vezes a gente acaba virando refém das circunstâncias e das pessoas, quando a gente não tem o perfil de protagonista, né? A gente usa muito essa palavra protagonismo no nosso currículo, só que muitas vezes a gente esquece de viver esse conceito na prática. O que é ser protagonista, né? Então, muitas vezes a gente acaba ficando refém de recursos externos, da educação do aluno,
ou da interação dos pais, ou do governo, enfim. Entendi. Então, a área de professor, ela é linda, ela é maravilhosa, só que, na realidade, ela ainda tem seus desafios que o profissional ele precisa, né? Um Entendi. apoio, e foi isso que eu fui buscar no curso de PNL, sabe? Para me Entendi. dar um Upgrade, sustento, porque um recurso. um upgrade, porque eu sozinho não estava conseguindo dar conta. Eu estava entrando Uhum. numa depressão profunda e a ansiedade batia, né? Bate uma insegurança, será que eu sou capaz? Será que eu dou conta? Assim, eu sou formado na Universidade de São Paulo, né, na USP, em Física, Uhum. licenciatura em Física, e mesmo assim, mesmo formado, ainda tenho tinha aqueles momentos de dizer, será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? E às vezes os colegas de trabalho falavam, garoto, você vai conseguir sim, você, né, você é o cara, Uhum. você manja, e eu lá, enfim. Entendi. Entendi. Agora é interessante, né, Tiago, porque existem muitas pessoas que patrocinam positivamente as outras, dizem, não, você é capaz, você vai conseguir, vai lá, vai dar certo, né? Só que nem sempre isso funciona, porque a raiz da ansiedade é a falta de autonomia, a falta de clareza, a falta de amparo. Então, quando as pessoas não têm clareza de quais passos vão dar, não adianta dizer, vai dar certo, sim, mas eu não sei nem que passo que eu dou, não sei em que direção que eu vou, eu não tenho essa clareza, eu não tenho essa autonomia. Então, esse é um dos pontos que é importante as pessoas entenderem, que a clareza faz também, clareza, autonomia também pode ser uma forma de amparo, né? Sim, quando eu comecei a mentoria com a Georginete, com... desculpa aqui, estava alguém ligando. Então, Com a Georginete, com o pessoal da nossa equipe, eu consegui ter mais clareza e identidade, sabe? Descobrir valores que eu tinha esquecido, que eu sempre preservei, que eu sempre respeitei e que eu sim. tava, sei lá, perdido, né? Tava meio longe do meu foco. Recursos, E né? aí, os recursos. E, como exemplo, eu estava fugindo totalmente da minha área, né? Eu gosto de educação física, só que eu estava usando a educação física como uma fuga. De tipo, eu tô Uhum. aqui, mas eu já vou largar o barco, vou saltar e não quero saber. Não dou conta, não é para mim, não nasci para isso. E olha, eu já tô 10 anos na área, mas eu já estava Olha nesse só, limite. E entendi. hoje ainda tenho meus momentos de desafio, né? Tenho alguns colegas de trabalho aqui comigo, de vez em quando vê eu falando minhas abobrinhas, até nas nossas mentorias, né? De vez em quando falo, tô aqui no hospício, né? É. Mas é diferente, agora eu já não tô como uma vítima. Eu tô ali como um participante, eu sei onde eu vou, o que eu quero, qual é o meu objetivo. E como prova disso, eu vivia sufocado nos meus diários, nas minhas correções. Hoje em dia não, tá tudo em ordem, Que né? bom. Graças a Deus. E já estou almejando áreas que eu não tinha nem, sabe, coragem de tentar, que nem o mestrado. Entendi. Mestrado tem em física, né? Ensino de física, ensino de ciências exatas, de ciências em geral. É desafiador, né? E assusta muitas vezes. E muitas vezes a gente sai da faculdade, por mais que a gente tenha um conhecimento, bastante conhecimento da área, o emocional, às vezes, ele fica muito. Como é que fala? Inteligência emocional, os Uhum. recursos a gente não tem, então a gente fica em cárceres, né? A gente É. acaba criando um cárcere. Vai dar certo? Será que vale a pena? Será que eu consigo? Será que eu vou ser feliz? Enfim, várias questões. E Uhum. com o coach eu consegui sentir que eu sou capaz, sabe? Me Entendi. visualizar alcançando a minha vitória, enfim, a ponto de eu começar a progredir, né? Prova disso que eu já comecei uma pós em física, acabei de começar, Excelente. e o, evoluir. Sim, sem dúvida. E outra coisa, né, Tiago? Você já começou também a ajudar outras pessoas também, né? Já começou também a produzir sentido na vida de outras pessoas e fazer isso, porque existem duas questões. Uma delas é que boa parte dos recursos você tinha,
mas não conseguia acessá-los, não percebia que os tinha, né? Não havia uma ligação de pontos, uma sequência lógica para que você utilizasse esses recursos. E alguns que faltavam, também você recebe para poder fazer essa conexão, né? Sim. No entanto que teve um dia, como uma prova, né, disso que você está me falando, na sala de aula mesmo. Estava uma aula que a gente já tinha feito todo o conteúdo de física, já tinha desenvolvido, e eu tinha entrado numa turma que eu já tinha dado aula, ou seja, o meu conteúdo ali já estava tudo ok. Uhum. E aí os alunos lá com aquela mesma síndrome que eu tinha de, não é para mim, a síndrome do impostor, né? Eu consegui, É, mas foi por sorte. Eu não vou conseguir o vestibular dos meus sonhos e não sei o que lá. E aí eu consegui, assim, em poucos momentos eu falar, gente, visualiza, fecha os olhos, visualiza você alcançando aquele vestibular, aquela vitória, você se formando, trabalhando naquilo que você sonhou, sentindo que você é uma pessoa próspera. E foi muito interessante ver como o semblante das minhas alunas mudou de uma aparência uhum. cansada, derrotada, abatida, em poucos momentos, assim, poucos minutos, só com o que eu falei, elas conseguirem ficar mais motivadas para tentar um vestibular, mesmo com a possibilidade de passar ou reprovar, mas assim, sentindo aquela sensação de vitoriosa e sabendo onde que ela quer chegar. Isso é Exatamente. muito legal. É muito legal. E uma coisa importante, né, que uma das coisas que nós aprendemos lá justamente para eliminar essas questões é porque realmente o estado emocional é determinante para o resultado, para a performance. E as pessoas que experienciam ansiedade, elas experienciam um estado emocional que, pelo próprio estado em si, ele nega a maior parte da utilização de recursos, acesso a esses recursos. Porque quando nós estamos ansiosos, quanto mais ansiosos, mais difícil ainda é nós oxigenarmos o cérebro, mais difícil é nós conseguirmos fazer as conexões com o córtex pré-frontal e mais difícil ainda é acessar os recursos. E isso se retroalimenta. Então, essa que é a questão, né? Eu estava até comentando, me lembrando agora do que você puxou aí esse gancho, eu me lembrando o quanto eu conseguir fazer pessoas passarem em vestibulares, passarem em provas, única e exclusivamente porque o famoso branco na prova é única e exclusivamente uma questão de respiração, né? A ansiedade Sim. diante de uma prova faz com que eles fiquem tensos demais, não consigam oxigenar e daí dá o branco, né? E daí, mas como é que acaba com o branco na prova? É simples, respira. É interessante. Às vezes, resultados que podem significar grandes conquistas na vida das pessoas, às vezes por um recurso extremamente simples, ela acaba perdendo a oportunidade, né? Sim, um exemplo disso eu sei nadar, né? De vez em quando. Agora eu tô voltando à minha rotina de natação, né? Tô indo mais vezes por semana. Mas na época que eu nadava com equipe, a gente começou a nadar na represa. Eu sabia nadar, já fazia travessia. E teve um dia que eu fiquei nervoso com o caiaque, eu não tinha um costume, né? Caiaque, para quem não conhece, é esse brinquedinho aqui, Olha né? que Você legal, vai que show, parabéns, legal. e, e rema lá na água, né? Então uma pessoa vai nadando e outra vai remando. Eu estava remando, preferia sempre nadar do que remar, porque o meu senso de direção na época não era um dos melhores. Enfim, o que aconteceu? Eu virei o caiaque, eu entrei em desespero, mas geralmente isso aí era normal, né? Eu conseguia sair do desespero. Como eu não consegui respirar, eu esqueci que eu sabia nadar. Pensa numa pessoa que Olha começou só, a que olha que coisa. não conseguir, não conseguir acessar o recurso de que eu sabia nadar, de que era só ficar calmo. Eu só fiquei me debatendo e afundando, engolindo água. Olha, confesso que essa eu nunca tinha ouvido, sabe? Olha que interessante, Pois rapaz. é, Não havia eu juro pra aquela você. consolidação daquela sintaxe, né? Ser isso, aquilo, se acontecer isso, faz aquilo. Ficou simplesmente no estado sem recursos, tendo recurso. Olha que essa eu nunca, olha, confesso que essa foi a Exatamente. primeira vez na vida que eu ouço, sabe? Essa é interessante. Literalmente, isso é uma prova, né? Você falando da respiração, eu já vi algumas pessoas falando de respiração, nunca levei isso a sério. Só depois do coach, depois das nossas sessões, que eu fui levar esse recurso a sério, da respiração, que ela realmente traz calma, uma respiração mais profunda,
a mentalização, que a nossa mente tem poder, né? Um exemplo disso é quando você imagina um limão e visualiza, imagina o cheiro, todas as experiências, aí você começa a até salivar. Todas Né? as Como se construções estivesse da sentindo o limão. realidade, todas as nossas construções da realidade partem a partir da nossa compreensão do mundo. Então a nossa realidade é completamente pretensiosa e subjetiva, né? É incrível. Sim, Sim. é incrível. Outra coisa, outra ferramenta que eu tinha, eu sou uma pessoa que é muito gentil, né? Eu tento ser o máximo gentil possível, legal, mas quando uma pessoa fica me cutucando, ficava muito tempo, eu guardava rancor, né? E uma amiga minha de longa data, ela resolveu pisar né, no meu calo e tal, durante um bom tempo. E eu guardei um rancor gigantesco dela. Mas sabe Olha assim, só. tipo, taca a bomba na fulana, né? Não vou falar que é a Daisy, porque eu não preciso falar que é a Daisy, né, tadinha? Eu amo a Daisy. E aí, onde eu vou, a Daisy tá de alguma forma, né? E eu carregava ela de uma forma negativa. Na terapia, eu consegui usar alguns recursos, como você visualizar a pessoa, aí você diminui a Psicogeografia. imagem, Ah, submodalidades, né? psicogeografia. Submodalidade também é. Afasta, tira o brilho, ou então quando você usa aquele recurso da descarga, enfim, né? Uhum, uhum. Spinning. Isso foi livrando, porque o assunto já estava resolvido, só que assim, quando eu falava, vinha aquela emoção negativa, aquela raiva, tipo de indignação, sabe? Uma memória sinestésica que não teria nem por que sentir mais aquilo, certo? Que já estava tudo resolvido. Sim. Olha que interessante. Foi um recurso muito bom. E muitos de nós experienciam, às vezes, estados sem recursos ou cárceres com coisas que não existem, que não têm o menor sentido. Isso justamente por não saber como funciona o cérebro. Eu vou contar uma aqui já agora, já que tu está contando uma, eu vou contar uma também. Ó, eu vou contar uma. Meu pai, ele tem uma empresa de rebobinagem de motores elétricos, sabe? E meu pai, quando eu era criança, isso já faz algum tempinho, sabe? Eu tô com praticamente meio século aí. E meu pai, quando era criança, menos de 10 anos, eu me lembro que ele foi num edifício muito alto um, arrumar um elevador. Um elevador, né? E eu me lembro que eu era piá, e era moleque, e fazedor de algazarra, e de farra, e da aprontando, né? E eu me lembro, rapaz, que no canto do prédio tinha uma daquelas estrelas que o pessoal costumava decorar com o negócio do Natal, sabe? Que o pessoal botava as luzinhas e tudo mais. Só que eu peguei e me pendurei naquele treco, e aquele treco se movimentou. E ela pegava um pedaço dela, ficava pro lado de fora do prédio. Ou seja, de um prédio, sei lá de quantos andares era aquilo, eu fiquei indo me pendurando, estava caindo para baixo lá, e meu pai viu aquilo, correu e puxou de volta, sabe? E eu, na época que eu era criança, eu fiquei assim, não foi nada, continua brincando. Olha, sem brincadeira, há uns 10 anos atrás, olha como a mente é louca, né? Há uns 10 anos atrás, eu lembrei do episódio e eu entrei em pânico. Não conseguia mais dormir. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse morrido... Mas o que tem a ver? Né? E é assim, diversas situações da vida acontecem, né? A pessoa vai lá, passa por algo que é traumático, mas naquele momento tirou de letra. Não sei quanto tempo depois ele... E se? E naquele e se, a pessoa entra num cárcere, entra num loop, dá pane. Quer dizer, a mente é incrível, cara. Se tu não sabe como funciona o teu cérebro, é claro que depois eu aprendi né, me tornei trainer em programação neurolinguística, mas uma série de outras metodologias, aprendi como alterar esses padrões. Mas existem pessoas que, mesmo que aquilo não representa mais risco algum, porque foi um episódio passado, né, situações que eu já trabalhei com pessoas de situações traumáticas de assalto e outras coisas mais, naquele exato momento lidou, tirou de letra, e depois, um tempão depois, entra um trauma. Depois que passou aquilo, muito tempo depois, ela fica pensando, e se tivesse acontecido, e se tivesse me dado um tiro, se tivesse, né? Então, e às vezes a pessoa fica furtada por aquilo, ela se perde, ela perde a autogestão, ela perde o controle de si, começa a experienciar ansiedade, retroalimentação disso, rumo a estados emocionais que acabam realmente atrapalhando, criando um grande desconforto para a vida das pessoas. Então, essa compreensão de como é que nós construímos a nossa realidade, de como funciona o nosso cérebro, é extremamente importante, né, Thiago? Sim, sim. Exatamente. E
das circunstâncias, a gente acaba criando, né, a realidade. A realidade a gente não conhece ela perfeitamente, né? A gente tem os nossos filtros, né? A nossa percepção. E a partir Exato. de algumas coisas a gente acaba criando essa percepção, né? E aí vem as crenças. Algumas crenças são limitantes. Às vezes Uhum. muitas das crenças são limitantes. E a gente consegue, de alguma forma, quando percebe essa crença, questionar se é ou não, né? Como exemplo, eu passei na faculdade, me formei, mas a minha nota não é a melhor. Será que eu vou conseguir? Será que é para mim? Será que vale a pena continuar nessa área? Blá, blá, blá. Essas crenças que sempre tá ali, de vez de te ajudar, ela te derruba, né? Uhum, claro, E, exatamente. Pode continuar, se quiser falar, por favor. Desculpa, assim, não quero te cortar, perdão. não. E o legal de quando você tem um conhecimento do seu cérebro é que você percebe que esses feedbacks negativos, esses patrocínios negativos que você vai recebendo, alguém que falou, você não é tão bom assim, que não é legal, o que você fez não foi tão produtivo, então, na verdade, isso pode ser até positivo, né? Porque você pode Uhum, melhorar naquela função, não é como assim, desiste que não é para você. É dizendo, uhum. olha, pode ser melhor nisso aqui, se você melhorar essa técnica, né? Enfim, eu sei que foi muito bom para mim, porque ao longo do tempo eu criei uma crença de que eu não conseguia dominar uma sala de aula muito Olha bem, só, olha. sim, que eu não conseguia ter um bom planejamento, essas crenças internas, né? São Uhum. as neurobobagens que a gente vai construindo na É, vida é e verdade. elas acabam te deixando com a sensação de inferior em relação aos seus colegas, ou seja, dá aquele desamparo, sabe? De tipo, poxa, todo mundo tá me vendo aqui e eu vou decepcionar todo mundo, porque eles têm essa como é que eu falo? Fugiu a palavra. Eles têm essa expectativa e eu, né? E todo mundo sempre me elogiava. Não, você é um excelente professor, só precisa confiar mais em você mesmo, você é muito crítico consigo mesmo. E isso foi ao longo da vida que eu construí esse tipo de perfil, né? Uhum. Enfim. E sim, E ao longo da terapia eu fui me sentindo mais capaz, sabe? Eu fui questionando isso e ao longo do tempo também fui conseguindo melhoras, sabe? Trazendo alguns resultados. Tô mais organizado, tô mais planejado. uhum. Tem coisas que não dependem de mim, mas eu já tenho consciência disso, não tô refém daquilo. Né? De vez em quando eu ainda perco a linha com algumas coisas. Hoje uma colega minha me viu surtando com desrespeito, mas não foi um surto dos graves, né? Mas antigamente eu ia levar para casa e ia chorar a noite toda, ia Olha ficar só. assim, nossa, tô de mal com essa pessoa pro resto da vida. Não, É hoje já tá assim de interessante. tipo, né? Vai caçar sua turma e pronto. Sim, mas que bom, que bom. São recursos que nós vamos desenvolvendo, né? E, sobretudo, principalmente os professores, a profissão de professor é maravilhosa, é fascinante, né? Meu Deus, olha como ela é importante. Todos nós estamos aqui hoje porque um dia professores nos trouxeram até aqui. Então, meu Deus, como Sim, é importante o papel do professor, certo? é assim. Infelizmente, nós percebemos uma coisa importante, né, Tiago? É que esta falta de recursos, essa falta dessas compreensões de como funciona o cérebro, esses cárceres que acabam se retroalimentando, porque quando nós experienciamos algo e aquilo, nós construímos a nossa realidade com a nossa mente, nós retroalimentamos essa realidade com os nossos filtros, ou seja, é incrível, mas um sucesso chama outro sucesso, uma felicidade outra felicidade, mas em contrapartida, quando não se sabe como funciona o cérebro, um fracasso outro fracasso, um abismo outro abismo, uma ansiedade outra ansiedade, um estado emocional enfraquecedor se retroalimentando e gerando cada vez mais uma incapacidade. E o incrível é isso, é que a necessidade que haveria de trabalhar com os professores e hoje, como isso é importante, porque de acordo com as pesquisas, se eu não estou enganado, Tiago, me corrija se eu estiver errado, pelo que eu ouvi falar, é que parece que 40% dos professores hoje têm síndrome de Burnout, que é a depressão justamente por excesso de atividade, por excesso dessas situações, né?
Ou seja, a ansiedade que os professores experienciam, esses cárceres, essas faltas de recursos, muitas vezes elas podem ir agravando de tal forma que acabam, muitas vezes, debilitando mesmo neuroquimicamente, debilitando hormonalmente esses profissionais. E hoje nós temos isso, professores, magistrados, parece que enfermeiros, tem algumas categorias da sociedade que experienciam a síndrome de Burnout, que é a depressão do sistema nervoso central, principalmente pelo excesso de atividade, não é? Sim, e isso é muito comum na área da gente. Até diretor, vice-diretora, a nossa vice-diretora, ela teve síndrome de Burnout. E é uma pessoa assim que você olha, é uma pessoa ativa, tá fazendo as coisas, é brincalhona, né? E precisou se afastar, pegou uma licença médica porque não estava dando conta. Eu, em 2019, quando eu não tinha nenhum recurso desse, eu tive que me afastar, eu não aguentei a pressão. Eu comecei a faculdade de Educação Física porque eu tinha certeza, não quero mais essa vida para mim, não dá conta, né? Fui contando eu fui criando histórias e acabei, como é que fala? Eu acabei não dando conta de trabalhar, estudar e ter a minha vida, né? Conflitos pessoais em casa, com os amigos, acabou somando tudo e aí deu ruim. E é interessante, você que hoje sabe como funciona o cérebro, você que já compreende neurociência e uma série de outras questões, neurogestão, alteração de padrões, etc., você sabe que é o seguinte, quando você se dá uma sugestão, porque eu não dou conta, ou seja, tudo que nós falamos, das formas como nós construímos as nossas vidas, a nossa realidade, a linguagem é extremamente também poderosa para construir a nossa realidade, a linguagem. Então, eu sempre falo uma coisa muito importante, e quando eu falo isso, eu estou falando, o pessoal que está nos vendo aqui, né, pode parecer inacreditável, eu digo sempre o seguinte, que quando nós falamos algo, quando nós declaramos algo, quando nós proferimos algo, na verdade, isso é uma profecia autorrealizável. E quando eu falo isso, nós não estamos falando de misticismo, de crença religiosa, nem nada. Nós estamos falando de neurociência. Porque na medida em que nós construímos uma frase, né, neurocientificamente, cada uma das palavras, vamos tomar um café, cada uma dessas palavras possui uma construção. E se eu parar isoladamente, falar só uma palavra, por exemplo, café, já vem imagem, som, cheiro, sensação do gostinho, dele derramando, quer dizer, vem essa construção. Então, tudo que nós falamos, cada palavra ela possui uma construção. E quando nós sequenciamos essas palavras numa frase, aquilo se torna uma profecia autorrealizável, porque aquilo gera emoção, emoção constrói crenças, constrói filtros da realidade, e se nós não aprendermos a nos autoliderar, nos autogerir, se nós não dirigirmos a nossa mente, aquilo acaba, é como se nós estivéssemos, quando nós proferimos algo, é como se nós estivéssemos, é uma das formas de nós dirigir a nossa mente, assim como forma. Né? Profetizando, só que aquilo é como se nós estivéssemos dirigindo a nossa mente exatamente para aquilo. E o pior, né, Thiago, você fala assim, eu não dou conta. O teu corpo começa a dar sinais que é verdade. Você começa a encontrar diversas evidências que comprovam o que você está dizendo. Ou seja, a mente humana ela é extremamente pretensiosa. Ela, na verdade, o cérebro não é nem bom nem mal. Ele simplesmente está buscando, digamos, facilitar para você a tua sobrevivência, poupar energia. Então, ele acaba construindo. Então, quando você fala... É uma profecia autorrealizável, porque aquilo vai construindo sons, imagens, sensações, que vai gerando emoção, que vai se consolidando como crença, e se você não virar o foco ali, ele vai se retroalimentando até que aquela profecia se torne realidade. E olha, é inacreditável. Sim. Nós estamos aqui, pessoal, falando de neurociência, nós não estamos falando de nada místico. Olha que interessante, né, Thiago? Sim, e assim, a mente da gente, ela é incrível, né? Porque aquilo que você fala, eu vou fazer... eu vou conseguir, eu vou fazer, vou realizar aquilo, de alguma forma a sua mente ela vai te ajudar a dar um jeito de realizar aquele empenho. Agora, quando você visualiza assim, hoje o dia vai ser difícil, realmente, tem dias que quando eu fico com essa crença e eu eu acabo me deixando levar, não corto ela antes. Não quebra o estado, não resgata o eu, não acessa o estado rico. Exatamente. O dia se torna muito pesado.
Assim, tem dias que na escola, como exemplo, quando eu boto na cabeça que eu tô cansado, o dia, mesmo eu não dando aula, porque tá tendo um evento, alguma outra coisa assim, se torna um dos mais cansativos. Ou Olha então que uma crença, interessante. é incrível, né? E Sim, quando eu você coloco, não, vai dar saber, certo, eu vou conseguir, viu? eu visualizo como que vai ser o dia, nossa, eu sou o homem ligado no 220, né? Como eu É. já usei essa expressão algumas vezes, consegui, planejei o meu dia, as atividades que eu precisava, taquei o terror, fui. Ei, Thiago, fala sério, né? É tudo coisa da nossa cabeça, né? Agora, qual é a grande sacada? Justamente porque nós estamos falando também aqui, principalmente de ansiedade, qual é a grande sacada? É saber como é que funciona essa cabeça, certo? Saber como é que Sim, nós construímos a nossa realidade através dela. Não, mas que show, Thiago, que legal ouvir você testemunhando. E, ó, o que nós temos que fazer, né? Recursos a todo momento nós estamos recebendo, né? O que nós não podemos deixar de fazer é aplicar. E eu confesso que hoje eu aplico mais, tá? Mas eu confesso que às vezes até eu em alguns momentos acabo esquecendo, pô, eu sou trainer, né? Ajuda muitas pessoas o tempo inteiro, tanto presencial como online, e às vezes em algum momento o cara acaba esquecendo e fala, peraí, que eu sei como resolver isso em papéis. Quer dizer, olha é, só, por isso a necessidade da gente, é que nem você, Thiago, olha só, você um profissional que sabia nadar, que tinha caiaque, num certo momento entrou num pânico e esqueceu que sabia nadar. Interessante, né? exato, e quase me afoguei, juro pra você, Que eu coisa quase me incrível. afoguei. Eu confesso que essa nunca tinha ouvido. Ó, eu tenho aqui a Cacau. A Cacau, ela fez uma colocação, uma pergunta. A criatividade é importante, mas há limitação não só de recursos, mas de abertura da própria escola. Cacau, assim, ó, ela diz que a criatividade é importante, mas tem uma limitação de recursos para abrir a própria escola. Veja se eu entendi tua pergunta, eu vou respondê-la. Existe uma coisa que nós trabalhamos, Cacau, que é o seguinte, ó. Eu não sei se o nome está escrito Cacau, tá? Mas É só para você. Kátia, Ah, é a o nome Kátia. dessa gracinha aí é Kátia. Tá bom, então tá. Kátia, assim, ó, vou te falar uma coisa interessante. Às vezes, esse negócio de não ter o recurso pode ser crença limitante. Porque nós trabalhamos nas nossas mentorias, no nosso processo aqui de coaching, com coaching em diversas áreas, inclusive financeiro. E olha que coisa louca. A pessoa, quando ela diz eu não tenho dinheiro, ela, digamos assim, ela se coloca à margem das possibilidades. E tem muitas pessoas que nós trabalhamos criando ações do tipo assim, ah tá, você não tem o dinheiro agora para abrir a tua escola, por exemplo. Mas o que é que você pode ir fazendo enquanto isso para que essa escola seja aberta, por exemplo? E sabe o que acontece? Não em todos os casos, mas na maioria esmagadora das vezes, no decorrer do processo, quando ela vai fazendo aquilo que é possível para dar o próximo passo em relação à concretização desse sonho, acaba aparecendo novas formas, outros caminhos, digamos, de alguma forma ou de outra, ela acaba encontrando soluções e o recurso vem para a realização desse sonho, entendeu? Então, é isso. Nós sempre perguntamos assim, inclusive o Thiago pode te atender, tá? Eu quero dizer a vocês que eu só atendo quem está no programa Super Coach, eu só atendo quem está no programa Super Trainer, os nossos mentoreados, mas, por exemplo, se você precisar de ajuda, o Thiago te atende, o Thiago atende os clientes finais e também se alguém quiser também até no futuro andar conosco também, fale diretamente com o Thiago que ele vai daí fazer os encaminhamentos se for o objetivo de alguém. Mas é isso que eu quero dizer, tá? Às vezes nós nos limitamos, não, eu não tenho. Mas o que você pode fazer nesse exato momento que pode fazer com que pelo menos você dê um passo na realização do seu sonho? E olha, vou dizer, muitas e muitas situações o dinheiro você acaba encontrando outros caminhos e acaba chegando ao destino final, que é a construção do seu sonho. Olha que interessante, viu? E estou dizendo isso de anos de experiência prática, não é só de teoria, viu? Podem perguntar, A pessoal. Kátia, ela é uma excelente profissional lá de biologia, né? Ela é muito criativa. Sapeca, gosta de tirar com a minha cara um pouco, né? É coisa de colega de trabalho. Trabalha Sim. junto comigo, essa danada. Mas que bom, que Gente lindo, que boa. legal. Que legal. Pode falar, desculpa. Não, Sim, não, enfim. mas é isso, sabe? Então, é isso. Muitas vezes nós criamos essas limitações e outra coisa importante, ó. Hoje, muitas e muitas pessoas estão buscando profissionais que têm uma visão. Hoje, por exemplo, a escola, muitas coisas da escola podem ser atualizadas, reinventadas. Em diversos lugares do mundo tem iniciativas extremamente interessantes que podem daqui a pouco ser modeladas. Existem pessoas que estão buscando empreendimentos para investir.
independente de ser possível criar uma ação e essas ações trazerem novas formas de conseguir chegar no objetivo final. Independente disso, também, de maneira bem trivial, bem convencional, existem pessoas que estão buscando pessoas capacitadas com visão, com iniciativa para fazer investimentos. Muitas pessoas, olha, na internet, eu conheço muitos grupos de pessoas que trabalham lá buscando investimentos. Existem muitos lugares ali que estão buscando realmente alguém que tenha uma ideia que vale a pena realmente ser aportada aí com know-how e com recursos financeiros, né? Então... Sim, e eu mesmo tô aprendendo, né? E tô querendo cada vez mais ter uma segunda fonte de renda, né? Uma renda passiva. Porque não dá pra gente ficar trabalhando 24 horas, porque tem uma hora que a gente envelhece e precisa se cuidar, né? Quer dizer, a gente precisa se... Corrigindo o que eu falei, né? Que eu discordo, a gente precisa se cuidar sempre, né? Buscar sempre uma qualidade de vida melhor. E precisa de liberdade financeira, liberdade geográfica, né? Sim. E muitos não têm isso, né? A gente geralmente está fugindo dos boletos, né? Porque chegou o salário e depois vai pagar boleto. O salário é só para pagar boleto. Sim, é verdade. E sem dúvida alguma, né, Thiago, é importante isso, porque tudo que nós falamos ali, exponencialidade, ela tem uma estratégia, uma sintaxe, tudo, a independência financeira, o fato de você trabalhar porque gosta e não porque precisa também, tem toda uma série de estratégias a serem aplicadas, tudo é possível. Mas é importante nós sairmos dessa posição de autômato, tá? De ficarmos no automático e criarmos uma ação para tal. Bom, eu tenho aqui e nós podemos ajudar, nesse caso especificamente, o Thiago, tá? O Thiago ajuda vocês e digamos, o Thiago cuida de vocês e eu cuido dele, né, Thiago? É isso aí. Ó, tem aqui uma pergunta da Michele. Qual recurso utilizar com uma criança ansiosa? Meu filho tem 10 anos, é ansioso e tem problemas com autoestima e frustração. Ó, olha só, Michele, assim, ó, volto a dizer, a raiz da ansiedade é o desamparo. Então, provavelmente, o seu filho ele tem algum tipo de desamparo em relação ao seu futuro, em relação à situação de família. Por exemplo, às vezes eu não sei nada de você. Se você puder me dar mais subsídios, né, eu vou chutar aqui, tá? Eu vou chutar algumas coisas que são comuns, mas pode ser outra coisa. Eu vou só chutar para vocês entenderem. O que pode desamparar uma criança? Às vezes o pai e a mãe não se entendem, às vezes ela tem uma situação em que ela não se sente com futuro, amparada, ou situações em que às vezes a mãe ou o pai patrocina negativamente essa criança, dizendo que ele não vai conseguir, que ele não vai ser, ou então coloca demasiadamente medo nessa criança. Ou seja, existem muitas possibilidades pelas quais a ansiedade, ainda mais numa criança... Também. Oi? Traumas também. Traumas. Então, alguns traumas que a criança não fala, né? Exatamente isso, Thiago, bem colocado. Bem colocado. Existem muitas crianças que, infelizmente, passam situações terríveis e os pais nem ficam sabendo, tá? Mas com 10 aninhos, a ideia é criar um lúdico para entender onde é que está a raiz desse desamparo. Mas entenda isso, ó, Michele, muitas coisas podem amparar. Dizer que ama, o amor. No caso de uma criança, não seria fazer plano de ação, certo? Porque a clareza em relação aos passos para a construção da vida que a pessoa quer experienciar também ampara, mas não é o caso de uma criança de 10 aninhos. Mas patrocínio positivo em relação ao futuro. Patrocínio positivo em relação ao futuro. Né? Dizendo o quanto ele é uma criança amada e o quanto o futuro dele será promissor, o quanto ele vai conseguir. É claro que depois, quando ele tiver lá a sua idade, lá por volta dos 15 anos para frente, 16, você já começa a fazer com que ele consiga visualizar um futuro promissor e vamos já definindo as ações que ele vai implementar para chegar lá, encontrando exatamente qual é o propósito que ele tem em mente, mas isso sem pressa, porque geralmente essa ideia ela é um pouco mais adiante ainda. Nós trabalhamos propósito de vida a partir dos 18 anos, pelo menos para cima, certo? Um pouquinho mais. Mas, em todo caso, o amparo, mostrar que ele é amado, mostrar que ele, de forma lúdica também, buscar essa raiz, mas dar esse apoio, esse patrocínio negativo. Essa ansiedade pode muito bem ser ligada a esses traumas e ser ligada
a uma falta de perspectiva de futuro. Então, tranquilizar essa criança, mostrar que, né, às vezes, os pais, querendo o bem desse filho, cobram demais. Hein, Thiago, você que é professor, pode me ajudar mais ainda, porque tu sabes que o meu forte não é criança, né? O meu forte são adultos. Mas se você quiser, por favor, fique à vontade, Thiago. Eu dou algumas ideias, mas o meu recurso é mais limitado para criança, é mais para adultos. Primeira coisa, quando a gente está falando patrocínio positivo ou negativo, no dia a dia é quando uma pessoa te elogia, né? Isso é o positivo, né? Quando ela te incentiva, dizendo, nossa, como você realmente é bom nisso, né? Você faz uma comida, a pessoa fala, deveria ser dona de restaurante ou dono de restaurante, porque a comida é muito boa. Já o patrocínio negativo é quando a pessoa acaba te desestimulando. Então, ela não dá um elogio, ela dá uma crítica. E essa crítica acaba, algumas vezes, não sendo construtiva, né? Ela acaba te desmotivando. Ela não elogia, pelo contrário. Então, aí acaba sendo um patrocínio negativo, que muitas vezes a gente acaba recebendo esses feedbacks negativos e desmotivando. E aí, muitos pais tendo a intenção positiva de ajudar o filho a tirar uma nota melhor, a ter o filho mais motivado, critica o filho falando que ele não vai conseguir assim, que ele nunca muda, que ele não consegue, que ele não é capaz de fazer uma coisa diferente, ou então usa alguns adjetivos, né? Ai, burro, faz alguma coisa diferente. Ó, burro, faz certo. Alguma coisa Isso é sério, nessa pegada. Viu, isso é muito sério, acaba desmotivando muito. Eu tinha um amigo que ele era muito inteligente, mas devido ao excesso de crítica que ele recebeu ao longo da vida, né, também um desamparo, porque os pais não se davam bem, acabou sendo criado com a avó, com as tias, na melhor das intenções, davam esses feedbacks para ele, né, esses patrocínios negativos para dizer, vai, dá essas cutucadinhas, né. Ele realmente desenvolveu, mas não desenvolveu como gostaria. Não chegou a fazer a faculdade dos sonhos dele. Acabou se metendo em um relacionamento que não era feliz. E, enfim, a vida dele foi sem propósito até que ele morreu, né? Acabou morrendo. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes o pai ele tem que dar mais o apoio, mais o afeto que o filho precisa, e incentivar o filho a acreditar que ele pode, a visualizar aquilo que ele sonha, que ele é capaz de realizar os sonhos dele, né? Que ele é protagonista da própria vida, que ele não depende das circunstâncias em volta dele, das pessoas, que ele não precisa agradar as pessoas para poder ser amado, para ele ser valorizado, ou ela, né? Eu falo ele, mas é ela também. Sim, até aqui o ponto, ó. A Michelle diz que ela fala que ele é amado, mas ela cobra muito porque ele foi diagnosticado com TDAH. Michelle, é assim, ó. TDAH tem tratamento. Ele deve estar sendo amparado por um médico. Meu filho também, no passado nós achávamos que ele tinha esse problema, até que nós descobrimos que ele tem um pouquinho do espectro autista. Mas é assim, ó, ele deve estar sendo bem amparado por um profissional, ele tem medicação, tem outras coisas que podem ajudar. Mas o que está acontecendo? Ó? O que você está fazendo com ele é o seguinte. Eu vou te dizer assim para você entender a mente humana. Não me leva a mal a metáfora que eu vou usar, tá? Eu vou usar uma metáfora, tá? Eu vou usar uma metáfora que o ser humano, em certos aspectos, é muito parecido com um animal, entendeu? Então, só para você entender, com todo respeito a você e seu filho. Mas se entrasse um cachorro dentro da sala da sua casa, entrasse um cachorro e você fechasse a porta da sala da casa e dissesse o seguinte: sai daqui, cachorro, e gritasse com esse cachorro teria duas ações. Ou ele morderia você, ou ele se acadelaria. Ele começava a ir para um canto e gritar, e, né, exatamente isso. Por quê? Porque ele experienciou um estado sem recursos. Então, o que acontece? A maneira certa ali seria clarificar para ele quais são as ações, ele ser amparado por um profissional da área médica, tá? Que provavelmente existe até medicação, meu filho tomou até na época uma medicação para isso, chamada Ritalina, mas devem ter outras, e um profissional da área médica que vai orientar se esse é o melhor tratamento, e clarear e entender que ele tem o tempo dele de chegar nos outros locais. E outra coisa importante, ali que eu acho onde é que está a questão, Michelle, quer ver? Confirma para mim se é isso ou não. A questão está principalmente ligada à forma como você cobra ele.
Entendeu? Porque provavelmente você cobra ele na primeira pessoa do singular. Eu vou chamar essa criança, eu não sei o nome do seu filho, eu vou chamar de João, né? Então, a pessoa que cobra na primeira pessoa do singular diz assim: João, você não faz, você não é capaz, você não se compromete, você... Ou seja, o comportamento é na primeira pessoa do singular a crítica. E nós entendemos isso muito claramente dentro do trabalho de Gregory Bateson e Robert Dilts sobre níveis neurológicos de aprendizagem e mudança, que sempre quando você precisa fazer uma intervenção, ela não deve ser feita exatamente naquele nível, e sim no nível acima. Para maiores informações, fale com o Thiago. Mas o ponto principal é o seguinte, é que nós podemos sim questionar e, se necessário, criticar comportamento e não pessoas, entendeu? Tem uma diferença muito grande em eu dizer: João, você não é capaz, você é errado. Você nunca se compromete com isso, você não se é compromete. relaxado. Você é relaxado, né? Você é relaxado. Você é porco, você é sujo, você não se limpa. Então você machuca, destrói, constrói uma série de crenças limitantes e padrões limitantes nessa criança, imprime. O cérebro aprende por forte impacto emocional, por repetição. Se é necessário questionar, não é a pessoa, e sim aquele comportamento. Então, João, esse comportamento não é um comportamento saudável. Esse comportamento é de gente descomprometida, João. Você é uma pessoa, uma criança maravilhosa, mas esse comportamento não diz respeito a você, não faz jus a você. Ou seja, quando nós precisamos fazer um tipo de orientação e questionamento como pais, é no comportamento, não na identidade. No comportamento e não na identidade, entendeu? Então, isso é muito comum. Por exemplo, esses tempos, uma das minhas alunas falou assim para mim, que foi num shopping. Olha só, Thiago, que coisa terrível isso, né? Foi num shopping, a menininha estava brincando, acho que se sujou no shopping, né? E daí ela se sujou, não sei o que ela fez. Ai, que feia! A mãe dela falou para a criança. Ai, que feia! Não faz assim. Ai, que feia, né? Aí, daqui a pouquinho, a menininha e essa nossa colega olhando, daqui a pouquinho a menininha foi lá e falou assim: mamãe, eu sou feia, mamãe. Eu sou feia, mamãe. E daí a mamãe olhou e falou assim: não, minha querida, meu amor, você é linda. Então, a cabeça da criança, né? Porque onde é que foi o erro, né? Filha, esse comportamento que você está tendo de pirraça, esse comportamento é feio, filha. Você é linda, mas esse comportamento é feio. Ele não diz respeito a você, entendeu? Então, o questionamento é em relação ao comportamento e não à identidade. Então, é esse que é o problema. Provavelmente, Michele, a maneira, alguns pequenos insights, e o Thiago pode te ajudar nesse sentido, alguns pequenos insights ali vão te ajudar a você não fazer isso. O que você está fazendo é acuando ele, você está colocando ele num estado sem recursos, você está fazendo com ele, por mais que você o ame, por mais que haja uma intenção positiva, por mais que você só quer o bem do seu filho, a forma talvez como você está lidando, volto a dizer, eu trabalho com adultos, meu negócio não é criança, mas é muito possível que a forma como você está lidando, querendo o bem dele, está gerando esse quadro de ansiedade e esse quadro de baixa autoestima dele. Ele se sente à margem, ele se sente incapaz, entendeu? Se sente inferior. Exato, porque ele não consegue dar conta da expectativa, entendeu? Deixa eu ver o que mais que você falaste aqui. Por ele se comportar mal e recriminava muito. Entendeu? Você mesmo falou agora aqui, ó. Então, você entendeu, Michele? É a questão isso. O questionamento deve ser feito acerca do comportamento e não dele. Então, isso digamos, o que gerou essa baixa autoestima, o que gerou todas essas frustrações e tudo isso foi volto a dizer, eu sei que você o ama e você fez para o bem dele, mas na verdade foi uma construção que você colocou na mente dele porque ele acabou não dando conta das suas expectativas em função da dificuldade que ele tem.
entendeu? Então é basicamente essa questão, mas volto a dizer, o Thiago pode te ajudar e depois os especialistas. Thiago, com que idade você trabalha com pessoas? Eu trabalho mais com adultos, você trabalha com mais crianças ou como é que é a tua habilidade? Eu estou mais com adultos por enquanto, mas a gente tem alguns colegas na equipe que trabalham mais com crianças, né? Exatamente, Com exatamente. família, Com né? crianças Life também. coach, só que voltada com crianças, né? Sim. Ok, Michele, obrigado pela pergunta. Tiago, se eu te contar que já foi, Tiago do céu, já foram 52 minutos aqui. O Você tempo acredita? voa, Voa, né? Meu Deus o do tempo céu. voa. 52 minutos passou muito rápido. Tiago, bom, eu acho que por hoje, então, eu te agradeço muito pelo seu tempo, agradeço muito pela sua contribuição, tá? Agradeço muito por você estar aqui, digamos, com toda essa humildade, com toda essa sinceridade, né? Você lembra de onde é que vem o termo sincero? Lembra de onde é que vem o termo sincero ou não? Não, Eu vou contar agora então. não. Então eu vou te falar. Ele vem do teatro grego. Ou seja, com cera no rosto, a máscara que aquelas artistas usavam era cera, né? Então era com cera e sem cera. Dali que vem o termo né? Sincero e sincero. Vem de com cera e sem cera no rosto. Então você foi muito sincero, muito humano, desnudo aqui para dizer as limitações, o dia a dia, os desafios e as vitórias que você está tendo. Então eu quero muito honrar você, parabenizar e dizer, aí fico muito feliz de ter você junto conosco na minha equipe aqui, dia a dia se desenvolvendo. É um prazer estar com você, tá, irmão? Muito bom, parabéns aí. E eu quero dizer o seguinte, pessoal, para quem está nos vendo aqui agora, eu quero dizer, então, que se você tiver qualquer coisa que você precise, precisar de ajuda, orientação ou encaminhamentos, tá? Tanto para qualquer coisa, inclusive até para os nossos programas, aí, por favor, falem com o Thiago, que o Thiago está disponível aí para orientar, para ajudar. O Thiago está aí como um nosso mentoreado, muito capacitado, dia a dia aí, se desenvolvendo de forma exponencial para ajudar qualquer pessoa que precise, tá bom? Então, mais uma vez, Tiago, muito obrigado por hoje. Nós vamos encerrando então, porque o tempo voou, tá? Eu vou salvar aqui, depois se você quiser baixar e subir lá no teu, por favor, fique à vontade. Vocês que estão nos vendo, por favor, entrem no canal lá, sigam o Tiago também, compartilhem essa live e vai ser um prazer ajudar vocês, tá bom? Então, obrigado mais uma vez, Tiago, obrigado a todos. Eu desejo uma excelente noite, um excelente final de semana a todos, tá bom? Boa noite, galera. Obrigado, Beijão. tchau, 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 tchau.